Olá, pessoal do quinto ano. Nossa aula de história de hoje será sobre o Brasil no século XIX. Hoje nós iniciaremos esse capítulo, certo? Vocês lembram na aula passada que nós estudamos sobre a corrida do ouro, né? Onde as pessoas encontraram ouro em Minas Gerais, onde hoje fica localizado Minas Gerais. E aí muitas pessoas foram para aquele local e Portugal começou a cobrar muitos impostos sobre esse ouro e causou revoltas, né? Então, por causa desses impostos sobre o ouro, eles transferiram a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, certo? E no século XIX, na Europa, estava tendo uma guerra entre França e Inglaterra. Portugal, ele era aliado dos ingleses, o Portugal era aliado da Inglaterra. Então, por isso, ele corria o risco de ser o país, Portugal, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Então, Dom João, com medo dessa invasão, né, dos franceses que poderiam tomar o país dele, ele resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Então, Dom João resolveu ir embora de Portugal e se fixar residência, né? Transferir toda a sede do governo de Portugal para a colônia, que é o Brasil, certo? Então, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de toda a corte de Portugal, que era formada por milhares de pessoas. Então, todas as pessoas de Portugal que tinham algum cargo importante, as pessoas ricas, todas vieram para o Brasil, certo? Com medo da invasão dos franceses. Nessa transferência, como eu disse, todas as pessoas que possuíam um papel importante no governo se mudaram para o Rio de Janeiro com suas famílias, certo? As naus, vocês lembram que as naus eram os barcos, né? Os navios portugueses fizeram a transferência da corte. Essas naus reuniram 10 a 15 mil pessoas, certo? Segundo levantamentos feitos pelos historiadores. Então, de 10 a 15 mil pessoas vieram fugidos para o Brasil, certo? Com medo da invasão dos franceses. E essas pessoas que chegaram no Brasil não tinham onde ficar, né? Elas estavam vindo para um lugar novo. E aí, para resolver o problema, Dom João pediu as melhores casas do Rio de Janeiro para hospedar essas pessoas. Assim, me dê sua casa e pronto. Tem aqui um trecho de uma carta que está no livro de vocês, que fala assim: assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Então, você tinha sua casa, você tinha começado a construir, né, o seu patrimônio, e aí a corte portuguesa chegou e tomou sua casa com tudo que tinha dentro. E você não podia fazer nada, tinha só que aceitar, porque era um decreto do príncipe regente. Então, essas pessoas que chegaram no Rio de Janeiro, além disso, o Dom João, ele falou que todas as pessoas que estavam em Portugal, que quisessem ir para o Brasil, poderiam, com recursos próprios. Então, as pessoas que quisessem fugir também, poderiam, certo? Então, o cotidiano no Rio de Janeiro, naquela época, era bastante agitado. As ruas da capital eram marcadas por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. As ruas eram lotadas. Depois eu vou colocar os slides lá na plataforma Iônica para vocês verem as imagens. Então, nessa época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura nenhuma para abrigar tantas pessoas. Imagine aí um país que está começando a se desenvolver, né, um lugar que está começando a se desenvolver,
não tinha estrutura e de repente chegam 15 mil pessoas a mais. As ruas elas eram mal iluminadas, eram sujas, não havia sistema de esgoto nem de água encanada. Então os dejetos humanos, né, eles eram jogados no mar ou nas ruas. E as pessoas buscavam água em fontes públicas ou nos poços, certo? Então a corte portuguesa chegou, se instalou no Brasil e em 1808 Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma prática em que a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então, o Brasil só poderia comercializar as suas matérias-primas, o ouro, tudo para o Brasil, só com Portugal. Mas em 1808, Dom João abriu para que as nações amigas de Portugal pudessem também comercializar com o Brasil. Certo? E nessa época em que a corte portuguesa chegou, entre 1808 e 1831, eles trouxeram cerca de 750 mil pessoas da África em condições de escravo para trabalhar para eles. Então existiam na cidade existiam os escravos de ganho e os escravos domésticos. Vocês podem ver bem isso na novela Escrava Isaura, que está passando na Record. Então os escravos de ganho, eles trabalhavam nas ruas vendendo os produtos ou carregando mercadorias para os seus senhores. E os escravos domésticos, eles trabalhavam nas residências dos senhores, limpando, cozinhando e cuidando das crianças, certo? Por hoje foi só o início do capítulo e até a próxima aula.